Então vamos sentar agora, tem um outro aviso para dar. É o último. Agora é o último. Sim. Depois de passados 5 anos, né, esse semestre se encerra meu tempo de missão aqui em Rosário Oeste, né? Desde o final do ano passado, o bispo tem conversas comigo, ele precisava de minha ajuda lá na cidade, numa missão, depois eu vou explicar qual que é. E então, desde o ano passado, ele já estava preparando, né, meu coração para esta realidade. E aí, então, nós que temos a nossa missão para ajudar o bispo, na verdade, o bispo é o responsável espiritualmente por toda a arquidiocese. E ele, então, tem os seus colaboradores, tem aqueles que ajudam, né? Nós, padres, somos a mão do nosso arcebispo. O bispo, ele é o representante, ele é sucessor dos apóstolos. Nós, então, somos... O que é um padre? Padre, ele é um ajudante dos apóstolos, né? Então, para mim, foi uma grande alegria estar aqui presente nessa cidade, que eu aprendi a amar. Não conhecia quase ninguém da cidade, porque antes de vir para cá eu morava em Nobres, e só passava, né? Conheci alguns jovens, Dodô, Manu, Frank, Evelyn, que na época nem casaram, nem casados eram, participavam do grupo de jovens, e às vezes iam participar da missa lá, né? Lá também eu conheci a Carla, né? Que morava lá na época. E quando foi para vir para cá, foi uma missão muito grande, porque eu não conhecia ninguém, numa cidade que eu não conhecia ninguém, que tinha havido uma situação bem difícil, que eram, né, desculpa falar assim, mas que tinham as brigas entre os padres, divisão na comunidade, tudo, e eu vim com essa missão, né, de unificar, né, unificar ali, criar harmonia na casa, criar harmonia na paróquia. Cheguei numa época bem difícil, porque assim que eu cheguei, sem conhecer ninguém, um mês depois fechou tudo, já veio lockdown, né? E aí, até conseguir entender e tudo, e aos poucos aqui foi se tornando minha família. Fui descobrindo que tinha parentes aqui, né? Tanto por parte do meu avô paterno, e recentemente eu descobri que tenho parentes também por parte do meu avô materno, porque meu avô, ele cresceu lá na região do Córrego Fundo e tudo mais, ainda na década de 50, quando toda aquela região ainda era tudo Rosário, né? Meu avô, o sobrenome dele é da Cruz, né? Então o da Cruz eu recebi do meu avô. Ainda estou caçando para ver se eu acho parente de sangue aqui, né? Iniciamos algumas pesquisas, né? O Marcos, a Luína, a Marilene, cadê? Marilene está aí não, né? Está no fundo? Marilene está incumbida aí de fazer a pesquisa para descobrir, né, quem são os meus parentes aqui da região de Rosário Oeste. Então é uma cidade que eu realmente me senti em casa. É uma família para mim, porque eu descobri que tinha gente, inclusive, de sangue, né? E foi uma grande graça estar presente aqui, né, nesses 5 anos, aqui na paróquia, servindo, ajudando, chorando, sorrindo com cada um de vocês, né? Porque o padre é chamado a caminhar juntos. Vocês fiquem tranquilos, porque quem assumirá como pároco era alguém que eu já dizia para o bispo desde o início, quando eu assumi como pároco, que era para ele assumir e não eu. Quem vai assumir como pároco aqui é o padre Nildo, né? Ele será o pároco, né, me sucedendo então. O diácono Cauê continuará aqui, vai ser ordenado padre,
ficará aqui na missão, né? Talvez ainda esse ano o bispo ainda vai ver, porque tem algumas mudanças para mexer tem paróquias novas para surgir em Cuiabá, mas dependendo de como for a organização, talvez venha um terceiro padre para cá, para ajudar na missão, mas saibam que mesmo lá em Cuiabá, né, eu aprendi a amar essa cidade como Frei Heraldo amava, né? Então, quero sempre nas férias passar uns dias aqui, né, rever o povo, porque vocês ocupam um lugar perene no meu coração. Onde eu estiver, vou levar cada um de vocês. Tá bom? Padre, qual a missão que você vai assumir lá em Cuiabá? A Arquidiocese tem uma fundação chamada Fundação Bom Jesus, que hoje a sua ação é somente voltada para a rádio. As outras ações até são desenvolvidas, mas não são tão desenvolvidas assim. E o bispo tem um desejo, então, de desenvolver mais profundamente, através da fundação, ações sociais e culturais, né? Algo que eu aprendi aqui, né, em Rosário Oeste, e aqui, por isso que eu entendi muito o querer de Deus, nada é por acaso, Deus não dá ponto sem nó, pois aqui eu aprendi a amar, né, as ações sociais, né? Dona Zenilda, Dona Alminda, que o diga, né? Um monte de coisa que a gente vai correndo atrás. Os casais que nos ajudaram a criar, a formar a associação, né? As diversas ajudas. E tudo isso, Deus permitiu que eu aprendesse aqui, porque Ele queria que eu exercesse isso na fundação, não somente em Cuiabá, mas a fundação como ela representa aqui toda a arquidiocese, mas também nas outras cidades. Em outras palavras, fazer o que eu fazia aqui, né? Fazer também a nível da arquidiocese, do estado de Mato Grosso, né? Com a graça de Deus aí. Ainda não sei aonde eu vou morar, o bispo ainda está decidindo qual é o dos lugares. Tem 2 paróquias em vista, tem 3 lugares em vista, na verdade, né? Mas era isso que eu queria comentar com vocês. Não vou sair agora de imediato, tá? Então não é agora que eu vou sair. Sábado teve a votação, melhor dizendo, sábado teve o anúncio oficial dos novos representantes da fundação. A partir agora, então, dessa semana, começa todo o trabalho de processo de migração, o processo de transição, né, da gestão lá da fundação. Então, mês de abril, a partir de agora da semana, provavelmente vou estar segunda, terça e quarta lá para mexer nas papeladas, ver contratos, ver convênios, essas coisas todas. A partir de maio, dia 11 de maio, eu assumo a fundação e aí eu continuo lá, né, até o bispo ver qual que é a data que vai ser a minha despedida definitiva, né? Conversamos sobre a possibilidade de uma data em junho, mas pode ser que seja antes, em maio. Então, mas a maior probabilidade é que seja em junho mesmo, né? A minha mexida, talvez ali dia 14, 15 de junho, né? A minha despedida definitiva, tá? Então esse anúncio que eu queria falar para vocês, né? Vocês estarão em boas mãos, tenho certeza, né? Porque do pouco que eu conheci o diácono Cauê, é um santo diácono, né? Sei que ele está também amando aos poucos aqui, cada vez mais conhecendo, à medida que vai conhecendo, vai amando ainda mais cada um de vocês. Padre Nildo, dispensa comentário, a vida dele de padre é aqui em Rosário. Desde o primeiro ano de padre, ele está aqui em Rosário, né? Aí ele vai, tira um tempo de férias, aí foi para Varza Grande, volta para Rosário, né? E agora vai estar à frente aqui da paróquia. Ele também está muito animado, está muito feliz com a nova missão, né, que ele vai assumir. Continua aqui, mas é diferente. É igual, mas é diferente, né? E o padre sabe que do que precisar de minha ajuda, se eu tiver disponibilidade nos finais de semana, vou vir aqui, né, para poder estar ajudando, auxiliando no que precisar. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês, né? O anúncio, o aviso.
Achei que ia chorar mais, consegui me segurar bastante.